antes de começar esse nosso estudo dessa noite sobre os egípcios, vamos à nossa prece inicial, né? Já aproveitando todo esse clima, toda essa energia de amor, de gratidão, porque cada encontro é uma gratidão, e essa gratidão sempre, sempre emanamos para alcançar o coração do nosso Mestre, porque a Ele a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez unidos e reunidos para mais um estudo. Obrigada a toda a espiritualidade que sempre se faz presente, nos protegendo, nos amparando, nos dando condições de cada vez mais aprimorarmos nosso conhecimento e assim nos tornando espíritos melhores. Que assim seja. Mas antes de iniciarmos, temos também um outro vídeo impactante, né, não, Jorge Larra? Ah, pois é. Nós temos um assunto aqui para trabalhar que é um assunto que ficou da quinzena passada, porque a gente foi querer falar sobre migração planetária e os meus papéis não ficaram didaticamente postos. Terminamos a live, eu estava muito incomodado porque eu não fui preciso com relação ao conteúdo. Aí eu resolvi fazer uma apresentação no PowerPoint, reunindo o que eu consegui já encontrar sobre esse assunto em diversas obras, para a gente poder conversar sobre isso de maneira mais detalhada. E eu queria apresentar esse material, Denise. Pode ser? Pode ser, Cris? Eu vou colocar logo isso no começo. Aí a gente já fala disso e começa a discutir de maneira mais efetiva o nosso assunto de hoje. Isso, na verdade, era para ter ficado claro na última, não nessa, mas a gente vai tirar um tempinho para isso. Fala. Mas aí você apresenta o seu PowerPoint e aí, antes de entrarem no assunto dessa noite, daí tem aquele vídeo que também a Cris fez sobre os egípcios, que está É depois. Também arrepiante, né? Esse é depois. E primeiro a gente Jorge pega o passivo e depois a gente fecha o passivo e começa a live de hoje. Combinado. Tá? Bom, então eu vou aqui tentar ver se eu consigo colocar para apresentar, para compartilhar a tela, esse conteúdo que a gente tem aqui. Eu vou passar aqui todos. Eu não sei se todos estão vendo. Estão vendo o que eu estou vendo? Uma tela em branco? Ainda não está projetando, não, Jorge. Denise? Agora Denise, sim, começou a projetar. Já? Ok. Sim, uma tela branca. Isso. Sim. Eu resolvi trazer aqui para nós o que a gente consegue achar de informações sobre migração espiritual planetária, do que está disposto tanto na Gênese, como que está disposto em obras póstumas, em uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade. Então, a gente sabe, por aquilo que está também colocado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que existem 5 graus de mundos. Então, nós temos os mundos primitivos, provas, expiações, regeneração, ditosos e celestiais. Então, numa primeira visão, a gente tem a noção de que os mundos são assim, mas, na verdade, eles não são assim, que não existe um degrau mudando de um para o outro. E esses mundos aqui, o primitivo, destinado às primeiras encarnações dos espíritos, provas e expiações, eles são inteligentes, mas o mal sobrepuja o bem. No regeneração existe o desejo de mudar, é a bonança após a tempestade, mas o bem ainda não domina. Os ditosos são voltados para o bem supera o mal. E do último degrau, nós temos o supremo bem. Só que não são degraus, não existe essa divisão abrupta de um para o outro. A gente poderia dizer que existe sempre um período em que um padrão vai se transformando lentamente no outro. Então, já que é assim, lentamente um no outro, também não tem essa linha divisória que separa para marcar, olha, isso aqui é para a expiação, isso aqui é a geração. É tudo, no fundo, é tudo uma coisa só. Então, a gente tem, na verdade, um crescendo sempre muito gradual, em que um planeta
vai assumindo lentamente as características do estágio seguinte, e isso vai acontecendo. E os espíritos têm que andar nesse ritmo. Se os espíritos andarem no ritmo de seus orbes, eles permanecem nos orbes. Se eles não andarem, aí eles migram, né? Então, existe... Se não houver... Se o ritmo dos espíritos for o ritmo do planeta, eles não têm por que mudar. Por isso, então, a gente pode dizer que existe 2 tipos de migração. Um tipo de migração chama-se migração individual. Como o nome está dizendo, a migração não é de um grupo, é de um indivíduo. Então, ela é do indivíduo, é um espírito em particular que migra. Essa migração ela é facultativa, porque é uma migração que ocorre se o espírito quiser, não é obrigatória. E ela sempre é para mundos melhores. A migração individual ela é facultativa e é para mundos melhores. E também ocorre fora dos períodos de transição planetária. Quando os planetas entram em transição planetária, cessam as migrações individuais, porque vamos precisar de todo mundo para enfrentar as turbulências da transição. Não sei se todos entenderam, então nós vamos fazer um exercício. Exercício. Nós temos um mundo A e temos um mundo B. Então, nesse mundo A, eu tenho um espírito que ele está aí, ó, ele é provas e expiação, e ele já está amarelinho, ele já está padrão regeneração. Só que ele está padrão regeneração dentro do período de provas e expiações, ou seja, ele se transformou fora da época da transição planetária, ele se transformou lá atrás. Não foi no período turbulento da transição. É uma Alcíone, por exemplo, uma Alcíone. O que acontece no espírito desse tipo? Ele recebe um convite para que ele saia do mundo A para ir para o mundo B. Se ele disser, eu aceito, ele então se transfere para o mundo que tem o padrão evolutivo dele. Ele sai do mundo onde ele está e se vincula a uma nova sociedade, podendo, evidentemente, caso ele assim queira, encarnar para resgate dos seus entes queridos. É o caso de Alcíone na obra Renúncia. Exercício número 2, para que a gente veja uma segunda situação. Vamos lá. Exercício 2. Agora, numa transição planetária, um espírito se transformou. Então, se ele se transforma durante o período da transição planetária, ele, pelo menos em princípio, não migra de orbe. Ele vai para o mundo espiritual, trabalha no mundo espiritual, mas ele não sai do orbe, ele volta para o mesmo planeta. Ele não se desloca porque estamos precisando de todo mundo aqui. Só que, como ele faz todo esse esforço, ele acaba melhorando e acaba tendo características até bem mais evoluídas. Ele continua ficando inadaptado pelo tanto que ele atua nesses períodos aí. Bom, então essa seria a migração individual, que é menos importante para nós nesse momento. Mais importante é a migração coletiva, porque ela é mais complexa. Por quê? Porque ela não se refere a um indivíduo, se refere a uma coletividade. Ela não é facultativa, ela é compulsória, o cara vai, queira ou não queira, ele vai, é sustado o direito ou a permissão de encarnar no determinado orbe. Esses espíritos migram para outros mundos mais atrasados. Vejam que anteriormente migrava para melhores, agora migra para mais atrasados. E isso ocorre durante as transições planetárias. Se não ficou claro, vamos tentar explicar num fluxo. Nós temos nos orbes uma torneira aberta que está jorrando, que são os maus, encarnando o tempo todo na Terra. Nós estamos no meio deles. Os maus, eles encarnam. E nós temos uma torneirinha menor, que é a torneirinha dos primitivos. Também coloca uma torneira pequenininha, mas também está encarnando gente primitiva. E nós temos a torneirinha também pequenininha, que é a torneirinha dos bons, que fica pingando. Então, nós temos duas torneiras que tem pouca gente, que é o primitivo e os bons, e uma torneira bem grande, aberta, que é a torneira dos maus. Só que tem uma quarta torneira, que não é bom, nem mal e nem primitivo. É a torneira bem pequenininha,
torneirinha chamada torneira dos péssimos. Os péssimos, ou também chamado maus não tocados pelo bem, eles também pingam na terra, bem devagarinho, é um conta-gotas que tem para eles. Só que quando esse trabalho está acontecendo, é para que a gente analise quem permanece, quem sai, quem é que vai alcançar a condição aí, ó, de saída do orbe pela possibilidade de aproveitamento da transição planetária. Então, aí a gente encontra como objetivo maior esse processo de aproximação aqui e de saída nesse funil. Só que quando chega o período da transição, tá vendo esses péssimos que está aqui? Pois é, vai acontecer uma mudança nesses péssimos, porque os péssimos eles vão aumentar durante a transição. Essa torneirinha dos péssimos ela vai aumentar de tamanho e vai ficar maiorzinha, vai aumentar a quantidade de gente perturbada no orbe, até para que a gente consiga saber quem somos, ou seja, eles vão descobrir quem nós somos. São movimentos catalisadores, porque eles, como um ímã, atraem para essas doidices os espíritos que pensavam que eram bons e não eram. Então, os movimentos catalisadores aparecem e eles nos revelam por dois motivos. Eles ajudam por quê? Porque nos ajudam por eles, para que eles tenham uma oportunidade de mudar, quem sabe eles não mudam, e por nós, para saber se a gente se afiniza com eles, com essa loucura, e sai de cima do muro para mostrar que a gente não tem ainda a condição de permanecer, e se a gente os odeia, porque se a gente odiar, é sinal de que a gente também não está maduro para a transição. A gente tem que aprender a conviver com os desiguais sem odiar. Então, aí se dá a transição coletiva. Vamos para um exercício de transição de migração coletiva. Vamos fazer um primeiro exercício, que foi uma primeira transição que a Terra passou. A Terra saiu da pré-história para a história. Vamos lá? A Terra era mundo primitivo, está aqui ela colocada. Tinha um mundo primitivo. A Terra, seria o mundo B, passando de primitivo para provas e expiações, aqui nessa transição planetária, saindo da pré-história para a história, e tinha um mundo C, ó. O mundo C que estava saindo de provas e expiações para regeneração. Vamos dar nome aos bois. Esse primitivo eu não sei o nome. Esse que está em migração de primitivo para provas e expiações é a Terra. E esse está de provas e expiações para regeneração é aquele a quem chamamos de um mundo em torno da estrela Capela. Muito bem. Na prática, o que aconteceu? A Terra estava saindo da pré-história e eu tinha aí um mundo primitivo, que tinha um monte de gente primitiva lá. A Terra aqui em transição, de primitivo para provas e expiações, ou seja, ela tinha um pedaço de uma cor e um pedacinho já indo para outra, ela estava nessa transição, e um angu de caroço dentro da Terra, esse monte de espírito em diferentes graus de evolução. Quem fica, quem vai, fica, não vai. E tinha um outro planeta lá em torno de Capela, como se costuma dizer na literatura espírita, também com um monte de gente aí, para saber quem é que tem condição de permanecer nesse planeta aí com a condição amarelinha, ou já os verdinhos. E aí eu estou vendo que tem 2 laranjinhas lá dentro. Aqui na Terra tem um monte de cor e tem 2 que são bem vermelhinhos aqui, que é do primeiro espectro, o espectro dos mundos primitivos. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos colocar para andar. O que foi feito? Todos os que têm inteligência rudimentar e que não conseguiram sair da pré-história não podem ingressar na história da Terra. O espírito, quando ele não alcança a condição mínima na transição planetária, ele migra para o planeta aonde ele se afiniza. Então, da Terra, alguns espíritos saíram daqui para irem para mundos primitivos, no período da saída da pré-história para a história, porque não acompanharam o ritmo natural do planeta. Então, esses migram para o ciclo anterior. Repete o ano letivo. Muito bem. O que mais a gente tem? Eu estou vendo que aquele planeta ali pode ceder para mim. Então, eu tenho gente inteligente, mas que é endurecida, que é interessante para cá, porque aqui os de inteligência rudimentar foram embora. Então, eu vou incluir inteligentes, mas ainda que são endurecidos, porque me interessa a inteligência aqui. Quem são os mais atrasados desse mundo e que justificaria não terem condição de permanecer? Eu estou vendo que tem 2 ali que são
mais parecidos com o meu planeta. E eu quero dizer para vocês que eu não mudei a cor, tá? Isso aqui é laranjinha e ele vai ficar laranja. Agora vocês vão ver o que vai acontecer. Quando eu tirar esses dois caras daqui, vou jogar na Terra. Quando eu tiro esse espírito e trago para cá, olha como ele fica mais amarelo. Lá, eu não mexi na cor, mas aconteceu isso automaticamente. No mundo onde eles estavam, eles eram retaguarda. Quando eles vêm para a Terra, eles se tornam vanguarda. Aqui eles são a vanguarda do conhecimento, enquanto lá eles eram a retaguarda. Bacana. Só que o mundo ali de transição de provas e expiações para a regeneração ficou sem gente. Então entra uma galerinha nesse lugar. E aqui na Terra, os espíritos migrados entram no planeta e são chamados por exilados, né? Então esses aí que chegaram, inteligentes, mas maus, vêm de uma transição que eles não acompanharam, ficam na Terra. O planeta de onde eles saíram precisa avaliar a possibilidade de ingresso de espíritos lá. Então ingressam espíritos incríveis que não conseguiram alcançar o grau para permanecer nos seus orbes. Aí eles migram para cá. Lá no planeta deles, eles são retaguarda, mas aqui eles serão vanguarda. Eles são verdinhos, os outros são amarelinhos. Então foi assim que aconteceu a transição no nosso planeta. Exercício número 2. A Terra na atualidade. Vamos lá? Eu vou ter aí um planeta que seria um mundo primitivo, já indo já em provas e expiações. Estou com esse mundo aí colocado. Tenho um mundo B, que está saindo de provas e expiações para a regeneração, e tenho um mundo C, que está indo de regeneração para ditoso, ou seja, está ingressando numa esfera superior de mundos. Dando nome aos bois, esse primitivo aqui é o planeta que o pessoal gosta de dizer que é o chupão, que é para onde a gente vai. Nós temos a Terra como sendo esse mundo B, que está de transição de provas e expiações para a regeneração, e temos aqui o mundo C, que eu não sei qual é, que vai, de repente, enviar companheiros para compor a geração nova. Vamos lá. Como é que está a Terra na atualidade? Tem aqui um mundo de provas e expiações aqui atrás. Eu tenho na Terra um monte de gente diferente. Eu tenho gente amarelo, tenho verde, tenho vermelho, tenho uns caras aqui que é todo estranho, não sei nem que cor que eles são, um pedaço é vermelho, um pedaço é amarelo, confuso até dizer que esses caras podem ou não ficar na Terra. E tenho ali esse mundo maravilhoso que está com gente já tem até espírito ditoso aí, ó. Tem um azulzinho aí que já é mundo ditoso. Mas eu tenho 2 que são amarelos, eles são bem típicos de mundo de regeneração. Eles não cabem mais no mundo ditoso. Esses caras não vão poder encarnar lá, não. Vamos colocar para andar. Bom, o que vai acontecer na Terra? Vamos focar na Terra. Muito bem. Eu tenho esse espírito que eu não sei se ele deve ou não ficar no planeta. Então, o que a espiritualidade faz? Retira da Terra e leva para o mundo espiritual. Eles vão ficar lá fora, aguardando para ver o que eu faço com eles. Eu não sei se ele vai migrar ou não, e também vou tirar o segundo. Os 2 são retirados do planeta, aguardando uma decisão posterior. Sai, mas não migra, mas também não encarna mais. Fica aí, vai para o cantinho do pensamento. Então, essas 2 entidades, elas vão ficar nessa condição. E aí, eu tenho dúvida sobre esses espíritos. Como eu tenho dúvidas, vão ficar com uma espécie de repescagem. Deixa essas entidades aí para a gente ver o que faz. Bom, agora eu olhando o meu planeta, eu tenho que tirar daqui os maus não tocados pelo bem. Os péssimos. São os que não têm nenhum padrão amarelo ou verde, estão mais para trás. E eu enxergo que eu tenho uns caras aqui que podem ser isso. Então, eles saem da Terra e vão ingressar nesse mundo que está se formando, porque eles são mais típicos de lá. É o que aconteceu com a Terra lá atrás, quando vieram os exilados de Capela. Agora seremos os exilados do Sol, migrando gente muito inteligente, mas perversa, para estimular o surgimento da civilização em outro lugar por aí. Muito bem. Que mais? A Terra vai receber a geração nova. Quem é a geração nova? São espíritos que estão no padrão superior, mas que não podem permanecer lá. Então, eles vão migrar
para a Terra para ingressar na nossa sociedade. Lá são atraso, aqui eles serão progresso, eles serão pessoas incríveis. E, ao mesmo tempo, esse mundo, que era um mundo que está indo para ditoso e que, de certa maneira, perdeu parte de seus habitantes, vai receber também um contingente de espíritos que vem da transição seguinte ficando para cá. E, com isso, a gente recompõe a ciranda dos espíritos no processo de transição planetária. Aí sobraram aqueles 2 que ficaram lá fora. Lembra que tinha 2 aqui fora? Eu tinha esses 2 aqui. Preciso resolver o caso deles. Eles vão migrar ou vão ficar? Qual é a solução para eles? Nós temos que aguardar esses espíritos, a sociedade se transformar. Observe que agora na Terra só tem os amarelinhos, os verdinhos, tem um cara aqui meio chamuscadinho, mas esse aqui ainda dá para ficar. Mas a Terra está bem melhor. Deve estar fazendo uma sociedade mais fraterna, mais humana, com menos desigualdade, com mais respeito ao meio ambiente, com mais conexão com Deus, uma Terra melhor. Agora está na hora de trazer o pessoal para ver como é que eles reagem a essa nova sociedade. Então, esse espírito que estava lá fora, eu vou trazê-lo para a Terra. Encarna, meu filho. Vamos ver se esse novo ambiente te influencia. E quando eu trago ele para cá, ele se sente contaminado positivamente e diz, sabe, eu gostei dessa sociedade mais organizada. Aí o mentor vai virar para o outro e vai dizer, tá vendo? Eu não falei que ele aguentava ficar por aqui? Se a gente tivesse migrado, olha aí, tá vendo? Ainda foi bom. Eu falei. E aí o outro também vai ingressar. E esse outro ele vai encontrar essa sociedade transformada e ele pode se adaptar ou não. E na medida em que ele já vem para essa sociedade mudada, ele não consegue se adaptar. Não, aqui é muito chato, é muito organizado, todo mundo é muito certinho, não dou conta disso, não gosto. E ele perturba essa sociedade. Então, confirma-se que mesmo com a sociedade transformada, ele não pode ficar. Aí vai fazer uma espécie de migração tardia. Aí o mentor que ficou calado da primeira vez vai virar para o outro e vai dizer, tá vendo? Eu não falei que ele não aguentava ficar? Tem que migrar. E o espírito migra para lá e a nossa conversa acabou. Ok? Denise? Olha, como diz Marlene Rosa, estou babando com essa aula inusitada, ilustrativa e incrível. Realmente, que aula, que aula. Mas nós já temos perguntas. Vamos deixar para o final, Elahá? Deixa para o final as perguntas, né? Porque tem um vídeo impactante aí para a gente assistir. Temos um vídeo, e agora vamos ao nosso vídeo. Quem será que fez esse vídeo, não é, Elahá? Não faço ideia. Será que fez? Não faço ideia. Vamos, então, ao tema dessa noite.
A live está encerrada. Meu, Meu Deus, que isso? Vocês ficam falando do vídeo, mas eu estou aqui ainda chocada com a capacidade que ela tem de síntese, de dinamizar o PowerPoint. Olha, estrutura didática perfeita. E aí a gente vai entender muito melhor a questão dos exilados de capela hoje, né? Que tem a ver com os Exatamente. egípcios. E aí, ele com essa didática dele, que é maravilhosa, aí depois entra o seu vídeo, é como ele diz, acabou a live. A gente já entendeu Acabou. tudo. Alguma fazer coisa a mais para final. falar, gente? Espetacular. Impressionante, impressionante isso. Muito bom. Mas a gente tem que falar mesmo assim, não tem que começar. Uma coisa importante que se diga logo no início, a gente falou disso na semana retrasada, falou isso na última live, mas eu tenho que repetir. Nós não podemos ter uma visão segregacionista de que os exilados nasceram obrigatoriamente só nesses 4 povos. Eles foram predominantes entre esses povos, que a gente vai ter a chance de ver. Mas eles estiveram presentes em todos os povos. Ou vocês acham que os fenícios não tinham exilado? Que os persas não tinham? Esses caras eram gênios, os fenícios eram gênios. Dê uma olhada no que eles fizeram em Cartago. Veja a cidade de Cartago, na hoje Tunísia. Tunísia? Acho que é na Tunísia. Que eles montaram ali. É uma cidade extraordinária. Eles eram os donos dos mares, eles conheciam tudo. Eles tinham um porto circular, Denise. A cidade era numa enseada e tinha um porto circular. E as embarcações aportavam no porto. Gente, a cidade de Cartago era um negócio espetacular. Não dá para não ter presença de entidades extremamente evoluídas. Eu já falei isso aqui umas 50 vezes, vou falar de novo, porque a gente já está velho e vai se repetindo. Se as pirâmides do Egito não existissem, nós não acreditaríamos que elas foram feitas. Não acreditaria. Ninguém, isso é mentira, cara. Deve ter sido uma pirâmide dos 3 metros de altura, né, que os caras fizeram. Aí, com essa conversa fiada que tinha 146 metros, impossível. Está aí na tua cara, está na tua cara para você ver e não questionar. Então, esses povos migrados, eles vieram e se espalharam nos vários povos antigos. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que não é também verdade que os migrados ficaram presos numa determinada cultura. Esse cara ele é egípcio, mas ele encarna na Grécia também, tá? Grego também encarna na Índia. Não tem esse lance de que o cara veio como espírito egípcio, ele ficou agarrado no Egito até o final. Não, eles tinham uma determinada característica predominante, mas essa migração para outras culturas acontecia. Romanos encarnando entre hebreus, hebreus reencarnando entre gregos. Isso tudo acontece porque o fenômeno da reencarnação não escolhe segregação de cor de pele, nem de cultura. A gente encarna em qualquer canto da Terra. Então, esse ponto inicial precisa ser visto para que a gente entenda essa cultura excepcional. É Tunísia, né, Teca? Muito obrigado. Eu falei aqui sem ter certeza. Bom, então, o que a gente vai perceber na dinâmica do nosso trabalho de hoje? Essa civilização belíssima que a Cris nos mostrou, e que eu tenho a impressão de que impressiona a todos. Eu sou profundamente impactado com o Egito. Eu. Se eu tivesse que escolher um único povo, um único lugar para conhecer, se assim, você só pode ir a um lugar da Terra, eu diria, eu quero ir apenas e tão somente para o Egito antigo, não me interessa mais nada. O Egito é, para mim, o meu maior instrumento de fascínio. E é muito curioso observar que é uma coisa que demonstra bastante, Denise e Cris, essa presença dessas entidades, é que eles eram tribos nômades que viviam naquela planície ali, estavam todos, digamos assim, meio que desarticulados, sem uma liderança, eles eram povos simplesmente que viviam naquela região e, de repente, uma liderança surge. Essa liderança aparece e começa a aglutinar, como uma espécie de líder tribal,
a reunir aqueles povos nômades em torno de clãs, de tribos, e ali naquele deserto, às margens do rio Nilo, lideranças locais vão se reunindo e vão se agrupando e vão se edificando enquanto povo. E aí, aproximadamente, aí, pouco antes de 3.000 antes de Cristo, ouçam o que eu estou dizendo, 3.000 antes de Cristo, não é tão longe não, são 5.000 anos. Aparece um faraó que unifica Buco e surge o Egito. Aí eu quero ver o cara explicar para mim que não teve, mas não teve mesmo nenhum dedo de Deus nesse negócio, para que povos que estavam espalhados na planície, de repente, fizessem vum, e um império gigantesco. Gigantesco não no sentido de território, mas de cultura, de poder, de sabedoria, de inteligência, de arquitetura, de conhecimentos místicos, surgisse dessa forma. É uma coisa inexplicável. Cris Drux, como que povos que eram beduínos, que andavam por aquele deserto, de repente, como que virasse uma chave, e o cara diz: nós vamos começar a construir os nossos templos. Vamos construir um pensamento extraordinário. Vamos criar uma escrita, as doutrinas secretas, os nossos lugares místicos e a capacidade que até hoje a humanidade não sabe dizer como é que as pirâmides foram construídas. Ninguém sabe. Tem hipóteses, mas ninguém tem certeza. Foi exatamente assim que tudo aconteceu, a gente não sabe. Eu acho fascinante, Cris. Primeiro, sublinhando de novo, né, que essa ideia estrutural que você apresentou logo no início da sua fala, e que Denise sempre fala também dessa contribuição divina na constituição dos povos, né, nessa miscigenação estruturante, né, que dá mais força, que dá mais vitalidade, que traz ali todas as potencialidades unidas e convergentes. Isso é muito interessante. Isso realmente traduz a justiça e a sabedoria divina. Mas para ilustrar, Elahá, para colorir esse processo que você nos narrava, eu fui encontrar um parágrafo que é uma poesia. O texto de Leon Denis é uma poesia, né? No livro Cristianismo e Espiritismo, tem um capítulo que Leon Denis intitula A Doutrina Secreta, querendo nos mostrar, como pano de fundo, exatamente essa ideia de que essas lideranças, esses espíritos mais preparados, eles são movimentados dentro dessa dinâmica da sabedoria divina para trazer impulsão, para impulsionar, né, novos territórios. Olha que bonito, e aí eu vou pedir permissão para ler para vocês o que Leon Denis fala dessa estratégia espiritual. Daí, o amor ativo. Não somente por aqueles que sofrem no círculo da existência terrestre, mas também pelas almas que vagueiam em torno de nós, né? Então, quando ela explica para a gente, aqueles que ficam ali no cantinho do silêncio, refletindo, essa dinâmica também está mirando esses irmãos nossos que estão ali ainda na indecisão de para onde eu vou, para onde eu corro, para onde eu me impulsiono em termos evolutivos. Perseguidos por dolorosas lembranças. Daí, a dedicação pelas duas humanidades. O que Leon Denis está querendo dizer para a gente? Que existe a raça humana, ela é composta dos encarnados e dos desencarnados, é tudo humanidade, né? Pelas duas humanidades, visível e invisível. A lei da fraternidade na vida e na morte. E a celebração do que se chamava os mistérios. A comunhão pelo pensamento e pelo coração com aqueles espíritos bons ou medíocres. Porque aí, na medida que os capelinos migram para a Terra e vão compor em essência
o Egito Antigo, eles começam a se miscigenar e começam a ter contato social com os medíocres, com aqueles que vinham desenvolvendo a sua evolução espiritual a partir de experiências apenas terrenas. E aí continua, Denis, deixa eu só voltar aqui, que a tela entrou em pausa aqui. Chamava os mistérios, a comunhão pelo pensamento e com aqueles espíritos bons ou medíocres, inferiores ou elevados. E aí mistura todo mundo, né? Lembram do esquema do Elahá, dos vários coloridos ali, que compõem esse mundo invisível que nos rodeia e sobre o qual se abrem duas passagens por onde passam alternativamente todos os seres. As duas passagens, o berço e o túmulo. E os egípcios, como exilados de Capela, aqueles que não conseguiram passar, carimbar o seu passaporte para a evolução do mundo a que pertenciam, ao sistema de Capela, e que precisaram ser exilados na Terra, esses espíritos, eles constituíram, em grande parte, essa civilização egípcia, Elahá, e foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. E aí é interessante que a gente vai poder desdobrar isso que Emmanuel nos narra, né, sobre vários aspectos, várias características do povo egípcio, né, no tocante aos mistérios, no tocante ao culto da morte. Por que Emmanuel fala, né, que os egípcios tinham um quê de politeísmo, mas era um politeísmo simbólico, porque existia dentro do grupo egípcio uma casta, né, um grupo de privilegiados que detinham ali o contato mais estreito, o contato mais direto com o sacerdócio, com os mistérios, e eles, sim, tinham a noção de um Deus único. É muito interessante, Emmanuel traz isso muito claramente para a gente nesse capítulo. Mas vamos aos poucos, né? Vamos por partes, né, Elahá? Eu só fiz uma introdução aqui. Eles realmente serão um povo bem diferenciado dentre os que migram para o planeta. Mas só resgatando um pouco daquilo que a gente até comentou na live passada, não é para ninguém pensar que os capelinos chegaram na Terra ali naquele período do surgimento da civilização egípcia. Eles chegam bem antes, tá? Eles chegam na saída do Paleolítico para o Neolítico. São eles que constroem a última etapa evolutiva orgânica do homem no planeta. O surgimento do Homo sapiens tem o dedo dos migrados que impulsionam a genética. Então, eles habitam corpos profundamente ainda animalizados. Deve ser uma sensação horrível você olhar para o seu corpo e ver que você está habitando uma cultura completamente estranha, uma cultura totalmente primitiva, sem as condições de intelectualidade de onde você vem. E aí, eles vão construir uma religião aonde existe o chamado zoantropomorfismo. Você pode ver que todos os deuses egípcios, claro, Ísis e Osíris estão fora dessa jogada, mas o resto tem cabeça de chacal, tem cabeça de íbis, tem cabeça de não sei o quê. Por que os deuses têm essa mescla de homem com animal? Por que essa sensação de corpos animalescos? Eles vão representar isso, o surgimento do Cro-Magnon, Fernanda, exatamente. O homem de Cro-Magnon, que é a última etapa anterior ao surgimento do Homo sapiens, ela é erigida a partir dos impulsos de mutação genética promovidos pelos capelinos. E aí a gente vai perceber que essa presença dessa religião assim zoantropomorfista, ela está relacionada com as angústias de um corpo, de uma sociedade sem internet, sem ar-condicionado. Eles eram todos carecas, que eles raspavam a cabeça com um monte de piolho que tinha.
Então era muito complicado, uma sociedade assim, era muito sofrido. Então, exatamente por isso, a sociedade egípcia ela era uma sociedade extremamente hierarquizada. Então, você tinha assim, no topo dessa pirâmide, você tinha a família do faraó, que ela não se misturava, tá? As castas, elas não se misturavam, assim, tinha até um pouco de semelhança com as questões lá dos hindus, mas eles não se misturavam com ninguém, para não despurificar o sangue, sabe? Então, você tinha no topo aqui a família do faraó, depois você tinha os sacerdotes, aí você tinha embaixo os escribas, porque sabiam ler. O faraó não sabia ler porque era desonroso, o escriba é que sabia ler, porque isso aí é coisa de quem sabe escrever, quem sabe ler, não é para mim, preciso disso. Então, tinha os escribas, embaixo vinham os soldados, aí vinham os guerreiros, vinham os camponeses, aí que vinham os escravos. Ela era toda estratificada e os faraós, eles não tinham relacionamentos com a corte, assim, no sentido sexual. Então, era muito comum que as pessoas casassem entre si, os irmãos casavam entre si. Tanto que Tutankhamon, ele casou com a irmã dele, Anxunamun. Ele era casado com a própria irmã. E ele também é fruto de um relacionamento dessa natureza que faz com que ele seja uma pessoa com algumas sequelas genéticas. Então, havia muito problema genético entre os faraós. As gravuras sobre Tutankhamon mostram ele sempre segurando uma bengala, que ele tinha um problema na coluna. A análise da múmia dele mostra que ele tinha algumas vértebras coladas, porque ele tinha dificuldade de movimentação. Ele desencarna muito cedo, com 19 para 20 anos, por conta disso. Então, havia uma estrutura social muito rígida. Porque, devido a essa dor da migração, eu não posso me misturar, Cris. Eu não posso. Eles são animais, eles não são gente. E aí a gente percebe os degraus imensos que existiam entre a corte e o povo. Porque nós temos uma compreensão de vida que eles não possuem. Eles são ignorantes. Eles são brutos. Me ocorre aqui uma expressão, a ideia da metempsicose, né, ela carrega com ela uma simbologia. É como se eles estivessem mergulhados, né, em corpos de irracionais, num ambiente de bestialidade. Então, o ambiente é de bestialidade, e daí porque eles traduzem, né, as figuras, as pinturas, as suas expressões artísticas, demonstram isso. Nós estamos vivificados novamente dentro de uma estrutura bestial. Né? Então, daí porque aparecem os corpos com cabeça de animais, né? Porque isso simbolizava, né? A arte traduz os sentimentos, né? Isso traduzia e simbolizava exatamente aquele sentimento, esse sentimento que você está nos evidenciando aí, Elahá. Aí, o que vai acontecer? Isso vai ter reflexo na religião. Sim, claro. Nesse texto que você está aí relembrando do Leon Denis. Por que existiam doutrinas secretas? Eu mesmo não deixaria esses caras se aproximarem do conhecimento que eu tenho, porque eles não sabem, eles não conseguem raciocinar, eles não têm condição de entender. Então, o que aconteceu em boa parte do mundo antigo, e o Egito não foi diferente? 2 doutrinas. Uma doutrina entregue para o povo, tem os deuses, são vários deuses, os deuses têm a cabeça assim, o outro. Aí tem o Deus disso, Deus daquilo, e o povo vai nesses deuses aí. Mas, para os verdadeiramente migrados, para as entidades inteligentes, para os que eles entendiam que não eram animais, que não eram irracionais, a doutrina secreta que você lembrou ainda há pouco. Então, a doutrina secreta não era entregue mesmo. Os judeus também não entregavam, os hindus não entregavam, ninguém entregava. Doutrina é secreta porque ela é secreta. Pitágoras tinha a sua doutrina secreta entre os gregos, os hindus têm a sua doutrina secreta também. Claro, todo mundo tem. A metempsicose do Buda é a doutrina secreta. Então, todas essas coisas, as doutrinas, elas tinham essa porta fechada
exatamente para não dar acesso às pessoas para o conhecimento de uma coisa que eles não tinham condição de entender. Entrega para eles um conhecimento e deixa para nós aquilo que tem que ser feito. E é tão bonito, Elahá, focando nesse ponto, né? Eu destaquei um parágrafo aqui, que às vezes na leitura a gente passa batido, mas esse parágrafo é tão importante. E Emmanuel, ele reverencia, né, o que haveria de acontecer depois, no século XIX, né, com o impulsionamento do iluminismo, com o século das luzes, Paris, século XIX, e a codificação espírita. Por isso que quando a gente estuda a história, por isso que quando a gente se debruça sobre essas obras, daí porque a gente está num segundo momento de seriado, dando continuidade ao Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, agora estudando A Caminho da Luz, a gente começa a alargar o nosso olhar e perceber que tudo na história da humanidade está encadeado e está sendo regido por um maestro pleno da música, da musicalidade, da harmonia do amor. Porque Emmanuel diz o seguinte, essa casta, esses sábios, os sacerdotes egípcios, os sábios egípcios, e aí eu estou lendo textualmente o parágrafo, conheciam perfeitamente a inoportunidade. Repetir. Conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações naquele momento. Era inoportuno. As revelações espirituais não poderiam acontecer naquele momento. Por quê? Porque os habitantes daquele contexto, daquela sociedade, não estavam maduros para determinadas revelações. Isso só viria a acontecer num segundo grande momento, se a gente levar em consideração as 3 grandes revelações da humanidade, na época de Jesus, já na Palestina, e na culminância desses momentos de revelação na Paris do século XIX, naquela fase do progresso terrestre, aquele caldo cultural, aquele caldo social não tinha condição de agasalhar essas informações, que eram informações que eles não teriam condição de entender, né? Então, esses sábios egípcios, inclusive, revela Emmanuel, eles haviam guardado as mais vivas recordações, né, dessas recordações de capela, com todas essas potencialidades que eles trouxeram, e eles sabiam, eles tinham noção de um futuro, mas por respeito a essa inoportunidade, a essa não condição da conjuntura daquele momento, eles blindavam, eles se fechavam em doutrinas secretas. Né? Então, a gente passa a entender melhor tudo isso. É muito lógico. Claro. É muito lógico, porque assim, é uma solução que ela é aceita em diversos povos. Não foram só os egípcios que tiveram doutrina secreta. Todos os povos têm doutrina secreta, porque o pessoal é ignorante, não vai entregar. E aí você vai entender que havia 2 doutrinas nos lugares. Para quem é migrado, eu preciso entregar um conhecimento mais confortável para que a pessoa consiga entender onde ela está. Então, havia Krishna, Buda, Sócrates, Confúcio, Fourier, Zaratustra, a Cabala, os Vedas, que vinham como revelações não globais. As revelações elas eram locais. Porque o objetivo delas não era o mundo, o objetivo delas era os migrados. Então, quando o Krishna traz para os migrados. Quando o Buda vem para os migrados. Não são doutrinas universais. Então quer dizer que ela não presta? Não. Elas prestavam tanto que a humanidade não tinha condição de entender. Então, ali se separavam os homens dos meninos. As pessoas se encontravam com essas doutrinas, eu entendi. Eu não entendi. Então, fica para cá. É tão profundo o Bhagavad Gita, é tão profundo o pensamento do Buda, que muita gente não conseguia entender. Então, pega só a pele da doutrina dele. Então, ficavam só com a pele da doutrina. E assim acontecia também com os egípcios. Só com a pele dessa doutrina. Mas eles tinham uma fixação pela morte, né?
talvez tenha sido a civilização que mais cultuou a morte. E é uma coisa interessante, que até uma curiosidade, né? O rio Nilo está aqui e o sol nasce no leste e pousa no oeste, né? Então, o sol nasce lá do lado leste do Nilo e pousa do lado oeste. Não tem nenhum túmulo do lado leste. Todos os túmulos são do lado oeste, onde o sol se põe, porque assim é a vida. O sol nasce, é a vida. Quando se põe, é o ocaso, o crepúsculo, é a morte, mas vai ter a retomada. Então, eles sonhavam com a morte, eles sonhavam com a preservação, porque eles tinham que voltar para casa. Preciso demais voltar a viver. Estou preso, estou cativo aqui. Quero ir embora desse lugar. Quero voltar para a companhia dos meus deuses. Porque, se você perceber, os julgamentos que aconteciam nos símbolos egípcios, os que eram aprovados iam viver com os deuses. Viver com os deuses seria me libertar dessa miséria de vida que a gente vive só de areia, sem tecnologia, não tem um celular para usar. Então, o sofrimento dessas entidades, vivendo com todo um cabedal de conhecimentos impressionantes, tem que lidar com uma sociedade despida de ferramentas, de conhecimento, de tecnologia. E eles conseguiram provar que, mesmo sem ter ferramenta, a gente faz. Nós fazemos. E eles construíram, né? E as tumbas, né, Elahá? As tumbas e as pirâmides constituíam-se como um local sagrado, né? Um local de conexão com isso que eles gostariam de alcançar de retorno à sua própria pátria espiritual, né? Que é o sistema de capela. Então, a gente percebe que eles faziam todo aquele contexto, a construção de todo aquele contexto, de uma forma realmente sagrada, né? Dando uma solenidade, trazendo uma solenidade e construindo esses locais onde as múmias, né, dos faraós eram depositadas, né, após a desencarnação, em locais ali quase que preparados, quase que não, certamente preparados para serem invioláveis. E aí é muito interessante, porque Emmanuel nos revela também no capítulo, nos traz essa informação, que os egípcios, né, eles traziam, já carreavam consigo, né, nesse processo migratório, noções muito claras da mediunidade, né, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados. Então, as bases filosóficas do entendimento, né, da dinâmica espiritual em conjugação com a dinâmica da dinâmica física, estavam todas ali já assentadas, né? Logicamente que só se trabalhava com esses componentes, com essas ideias, os mais cultos, né? E é muito interessante também porque eles tinham a ideia do duplo espiritual. Emmanuel nomeia dessa forma. Os egípcios tinham a ideia do duplo espiritual. O que é o duplo espiritual? É o que depois se descortina através da ciência espírita como o perispírito. E que os hindus também depois, né, ou em paralelo ali, em uma outra grande estrutura de nação e de povo, iria trabalhar de uma forma tão significativa com essa noção desse perispírito, né, dos chakras, né, de todo aquele entendimento, inclusive voltado para o equilíbrio, para a saúde. Então, são noções que a gente vê que nessas migrações, esses espíritos eles carregam essas noções e começam a contribuir com essas noções para a evolução do próprio planeta, para a evolução da própria sociedade, né? E essa noção do duplo espiritual, essa noção da ambiência, dos miasmas, de todo aquele preparo da mumificação, rende, inclusive, até entendimentos, né, que viram, fugiu agora a palavra, mas que viram mitos,
né? Em relação a, por exemplo, as pirâmides, ao ocorrido, né? Realmente me fugiu a palavra, que as pessoas passaram, a equipe, né, do Lorde Inglês, que acaba irrompendo a tumba de Tutancâmon, né? A praga, né? Essas pessoas acabam tendo mortes sequenciais inexplicáveis, porque elas violaram aquele ambiente, né? Então, vira um mito em torno disso, mas Emmanuel fala que tem o seu fundo de razão, porque ali havia toda uma atmosfera psíquica, toda uma atmosfera energética que justificaria a eclosão, né, a obsessão, e que justificaria essas doenças, esses episódios de doença com toda aquela equipe que culminaria na morte deles. Tem o aspecto patogênico, que você respira um ar que está ali dentro de sei quanto tempo, com uma bactéria que você não sabe nem qual é. Então, isso também não pode ser descartado, mas tem um aspecto espiritual também. Claro. Eu queria mostrar uma coisa aqui. Eu acho que a Denise Balot pode mostrar para a gente. Eu quero mostrar um negócio. Não quero que ninguém se assuste. Mas só para a gente ver como o negócio é interessante. Pensando em mostrar uma coisa aqui. Não sei se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Vem o que eu vejo? Projetar. Sim, sim. Olha. No lado direito da tela aparece o olho de Horus, que é o símbolo da imortalidade da alma, a conexão da alma com a vida imortal. Aqui está o símbolo da imortalidade, o olho de Horus. Dentro da estrutura do nosso cérebro, se você fizer um corte no cérebro, bem no centro do cérebro, mas é no meio mesmo, cortar os dois hemisférios do cérebro, direito e esquerdo, você cortar no meio, existe essa estrutura aqui no meio do cérebro. Olha como parece o olho de Horus, está percebendo as semelhanças das estruturas? Esse negócio aí que está escrito um 45 do lado é a glândula pineal, tá? Uhum. Então, existe o olho de Horus. O olho de Horus, ele representa, de alguma forma, eles tinham a informação sobre isso, embora eles não tivessem com o cérebro uma relação de respeito, que eles tiravam o cérebro depois do cara morrer. O cérebro ele era retirado, estripado pelo nariz, eles tiravam todo o cérebro e empurravam gases no cérebro. Mas é muito surpreendente esses conhecimentos que eles possuíam. E até hoje, algumas doutrinas do momento presente que vivemos ainda se valem dos conhecimentos egípcios para que eles consigam tirar determinadas informações sobre magnetismo, sobre conhecimentos espirituais, herdados dos saberes egípcios. Aí eu queria aproveitar para falar uma coisa que é bem curiosa. Nós tivemos alguns faraós bem interessantes. No período do Antigo Império, que são várias as dinastias. Você tem o pai que passa para o filho, que passa para o neto, que passa para o bisneto, isso é uma dinastia. Aí ocorre uma revolução, pabuf, aquilo quebra, começa tudo de novo. Aí outra dinastia, aí um pai passa para o filho, passa para o neto, aí fica ali uns 200 anos, aí cai de novo, outra dinastia. Na quarta dinastia é quando aparece Kelps, Kefren e Miquerinos, que é pai, filho e neto. São três grandes faraós que são os que constroem as 3 pirâmides. E a gente sempre vê uma pirâmide que tem no topo um negócio diferente, assim, tipo um chapéuzinho no topo da pirâmide. Todo mundo pensa que aquela é de Kelps, não é, aquela é de Kefren. Aquela é a segunda maior. A de Kelps é a primeira. Se você olhar as 3, ela tem Kelps, Kefren, é a do meio, Miquerinos é a menor da direita. E a gente sempre que vê, o cara pega aquela do meio e a gente vai ficando com a imagem de que aquela é a grande pirâmide. Não, a grande pirâmide é a primeira daqui. E eles constroem essas pirâmides e só depois de 1000 anos é que volta a ter um faraó assim, extremamente importante no Egito. Você vê como é lento o processo. Esses faraós, eles vão existir num período, estou arredondando a conta, 2.500 anos antes de Jesus. Então, é um período
que não é tão longe. A gente pensa, a pirâmide foi há 10 mil, não é. É período agora, 2.500 anos antes. Moisés é 1.300, eles são quase 1.000 anos antes, mais de 1.000 anos antes de Moisés. 1.000 anos depois é que vai aparecer uma segunda leva de faraós interessantes, que é quando aparece ali a figura de Hatshepsut, que é uma rainha, ela é rainha do Egito, e essa mulher, ela não deixa o enteado dela tomar conta, porque o enteado dela era um cara muito interessado em conquistar o mundo, era Tutmoses III. Aí Hatshepsut segura o império na mão dela, e ela se torna rainha do Egito por 10 anos e não deixa o enteado assumir. Aí o enteado faz uma conspiração para tomar o poder dela e diz, olha, o Egito precisa de um rei, não pode ter uma rainha. Você tem que cair e eu tenho que assumir. Aí os sacerdotes, é verdade. Você tem que, uma mulher não pode comandar o Egito. Aí ela, tudo bem, eu concordo. Vocês têm razão. O Egito precisa de um faraó. Aí ela vai lá para dentro, quando ela volta vestida de homem, usando uma barba postiça. Ela diz, eu agora sou Hatshepsut, o faraó do Egito. Aí governa mais 10 anos. Aí depois o enteado dela vai governar. Ele é o grande conquistador, é o único período do Egito que ele invade outros territórios. Existem obras que fazem uma ilação de que ele seja a reencarnação de Napoleão, por isso esse ímpeto de ser assim conquistador. E logo depois de Hatshepsut é que a gente vai ter Akhenaton e Tutankhamon, eles são ali próximos uns dos outros. Vai ser aí uns 100, 200 anos depois é que vai aparecer Akhenaton. E Hatshepsut, ela é importante porque é ela que manda construir o livro para os mortos. Então, esse livrinho, ele não se chamava Livro dos Mortos. Em egípcio, ele chama-se Caminho para a Luz. Podia ser a Caminho da Luz, mas era Caminho para a Luz. Olha o nome do livro. Porque ele ficava dentro do sarcófago, do lado da cabeça do faraó, porque quando ele morresse, ele iria consultar para ver quais são as preces que a gente faz, qual é a atitude que o morto tem que tomar quando ele se descobrir morto. Então, isso tudo era a providência tomada pela Hatshepsut para orientar os faraós na morte. Quando o pessoal começou a arrombar os sarcófagos, eles sempre viam um livro do lado do morto. E passaram a dizer que aquele era o livro do morto. O livro do morto passou a chamar o livro dos mortos, mas o nome dele era Caminho para a Luz. Lá estavam as orações, estavam as orientações do que ele deveria fazer depois da morte. Uma espécie de manual. E ela se torna importante porque ela que diz, bota essa tradição moral, tradição oral, tudo no papel e põe dentro do sarcófago, porque senão o cabra vai se perder. E depois dela é que vai aparecer Akhenaton, que é o faraó que considerou a ideia de um único Deus, que era o Deus Sol, era um Deus material, mas era. E depois seu filho, Tutankhamon, que vai ser aquele que vai desencarnar com 19 anos de idade. Aí a gente tem alguns faraós importantes, Ramsés II, que também foi um faraó muito, muito realizador, os templos, as coisas todas. Mas é interessante que eles cumpriram o papel que era deles. O papel era deixar um conhecimento e aproveitar as oportunidades para voltar para casa. E como todas as civilizações, na medida em que os seus gênios retornam, os seus impérios entram em declínio. A história do Egito é cheia de declínio. Então, você tem... Por que não fizeram mais pirâmides tão extraordinárias no futuro? Porque os gênios foram saindo, aí ela vai, até que o império não tinha no passado. Eles voltaram, Cris. E o Egito de hoje não é nem sequer uma sombra daquilo que foi no passado, né? Você está com fechado. Desculpa. A gente tem, é verdade, a gente tem marcado pelo próprio cinema, né, pela própria história mais próxima, né,
figuras, lideranças, né, que foram evidenciadas como Cleópatra, por exemplo, já na época do Império Romano, né? Mas hoje se tem no Egito, né, exatamente a história reescrita, né, a história evidenciada desse retorno, dessa primeira grande leva de espíritos capelinos que conseguiram voltar, né, tanto que no final do capítulo de hoje, né, Emmanuel intitula essas ilações finais dele com o subtítulo Redenção, né? Esses espíritos eles alcançam esse processo redentor, né? E deixam no continente africano, deixam na ambiência do Antigo Egito, né, símbolos para nos lembrar determinados conceitos que aquela comunidade tinha como conceitos básicos, né? Valores básicos. Então, as pirâmides são grandes ícones desse pensamento, né? Desses espíritos degredados, a questão da imortalidade da alma, a questão da religiosidade, né? Todo esse pensamento científico, toda a propriedade com que eles lidavam, né, com a questão da ciência. Por exemplo, o Elahá fala aí da pirâmide de Quéops, né? A pirâmide de Quéops, segundo os analistas, ela está posicionada em um alinhamento perfeito dos pontos cardeais. É assim, espantoso. Como é que não existiam compassos, não existiam equipamentos, não existiam ferramentas para que eles pudessem ter tamanha precisão. E eles posicionam a pirâmide de Quéops, apesar dela ser meio tortinha, né? Mas ela está ali exatamente baseada, né? Completamente alinhada com os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Está ali, baseada no centro, né? Então, é lógico que por trás, isso não é coincidência, e é lógico que por trás existe uma grande sabedoria, né? A grande sabedoria que esse povo do antigo egípcio carimbou, né? E, logicamente, que quando começaram a ocorrer essas migrações de volta, né, nesse processo redentor, o Egito hoje ele é a sombra do seu próprio passado, né? A sua economia vive do passado, né? Exatamente. O turismo é o que alavanca, né, a memória, o turismo, né, o que alavanca todo esse processo ainda do Egito como sendo um ponto importante dentro do globo terrestre, né? Nós temos, acho que, algumas perguntas, a gente vai ter que ser bem objetivo, que a gente está com poucos minutos. Vamos chamar a Denise Balon, bora ver se a gente responde rapidamente. Gente, é fantástico isso, e é o que eu sempre digo, né? Cada live de vocês dois a gente sai daqui com um saber a mais impressionante. E hoje não foi diferente, com certeza. Mas, como diz o Elahá, nós temos perguntas sim, o povo está bem questionador. Hoje temos bastante perguntas, e já vamos começar lá com a Thaís. A Thaís Cabral pergunta o seguinte: Jorge, boa noite. As informações que está passando estão todas em A Gênese e no Obras Póstumas? Basicamente, sim. No livro A Gênese, no capítulo sobre sinais dos tempos, capítulo 18, tem que ler o capítulo inteiro, que ela está espalhada no capítulo 18, e também numa mensagem chamada Regeneração da Humanidade, presente na obra, em Obras Póstumas. Ler as duas, você vai encontrar essas informações que foram apresentadas hoje aqui. E a Cláudia pergunta o seguinte: o que vocês sabem sobre as Pleiades e o planeta Alcione? Essa o Elahá tem que responder. Olha, das Pleiades, a única coisa que eu sei é que elas são 9 estrelas, ficam perto da constelação de Touro no céu,
E a única informação que eu tenho é astronômica, eu não tenho nenhuma informação do ponto de vista doutrinário, assim, seguro para se dizer. A gente ouve muita coisa, né? Mas o princípio da universalidade dos ensinos dos espíritos exige que a gente silencie certas coisas que a gente lê, para que a gente não coloque, de repente, alguma informação que não seja realmente confirmada com outras fontes. A próxima é da professora Josi, de matemática, que ela diz o seguinte: boa noite, amados. A mutação da pele negra para a pele amarela e branca teriam sido imprimidas no mundo espiritual? Eu estou lendo agora uma obra que também não é espírita, mas é uma obra muito interessante, boa mesmo, essa grossura, em que ele discute esses processos de mutação, como é que eles teriam acontecido. Ele diz que são ensaios que vão acontecendo, e o cara que está escrevendo é espírita, diz assim, mas a forma como esses ensaios ocorrem mostram para a gente a mão invisível atuando, porque quando essas mutações aconteciam, elas acontecem sempre, e favorece a reprodução desses seres, aí esse gene se especializa e se generaliza. Quando a mutação dificulta, aí ela desaparece. Então, a transformação da pele negra para a pele branca foi em função das migrações mesmo. Eles foram migrando para novos ambientes mais frios, aí tinham que ter mais pelo, tinham que ter outra estrutura adiposa, a forma como o depósito de gordura acontecia para enfrentar o clima mais severo que teriam em outras regiões do planeta, foi promovendo uma alteração. Assim como na região onde tem muito sol da África, se a mutação para a pele branca acontecesse ali, eles sobreviveriam. Então, cada pele para cada lugar do planeta, porque se adapta melhor ao clima e às condições que aquele lugar exige. Então, as mutações, elas foram resultado do fenômeno de adaptação do ser às condições daquela região, daquele lugar. Incrível. Trabalhada no mundo espiritual? Sim, também, mas... Sim. As duas coisas acontecem, né? Combinadas, recuperando aqui as aulas de biologia, né? Eu sou de humanas, não sou de exatas e nem da ciência, né? A gente lembra, né, da questão do fenótipo e da questão do genótipo. O genótipo, sim, dentro do entendimento, né, mais alargado da vida espiritual, ganha ressonância com a questão perispiritual. Né? Então, o perispírito vai imprimir no corpo, né, determinada carga genética, porque o espírito, né, traz aquelas condições e imprime essas condições no corpo. Então, a gente está falando no âmbito genético. Agora, no âmbito do fenótipo, acontecem essas adaptações. Então, é o fenótipo e o genótipo ali interagindo para a constituição desse ser encarnado, né? E a Sandra pergunta o seguinte: visto que os espíritos da chamada geração nova são também espíritos degradados de seus mundos em evolução, quais os riscos para nós de supervalorizá-los? Na verdade, o que o capítulo 18 da Gênese diz é que a cada criança renascida no planeta, ao invés de um espírito propenso ao mal, haverá uma criança propensa ao bem. Ela é propensa ao bem. Mas eles são muito melhores do que nós, porque eles estão propensos ao bem e nós somos propensos ao mal. Eles podem não ser o suprassumo da perfeição, até porque não tem por que eu botar por que eu vou colocar um espírito que é o suprassumo do universo para encarnar na Terra como se fosse o seu planeta? Não tem sentido. Se ele vai incorporar na sociedade terrena, se ele vai integrar a sociedade terrena, ele tem que ser um espírito típico de regeneração, senão não faz sentido. Só que por que eu tiraria um espírito de outro lugar para trazer para cá? Por que eu faria isso? Qual é o sentido que tem eu pegar um espírito que tem plena condição de viver em regeneração e botar na Terra? É porque ele tem plenas condições de ficar aqui, mas não tem condição de ficar lá. Só que ele é espírito de transição indo para ditoso, mas só que ele não conseguiu ir. Então ele caminhou
toda a etapa de regeneração. Em relação a nós que vamos ingressar em regeneração, ele está muito na nossa frente. Então, eles verdadeiramente são muito melhores do que nós. Mas eles não são perfeitos. É como você comparar o homem primitivo que saía das cavernas, com um gênio que encarnava no planeta, mas que era mau. Se eu olho o conhecimento desse homem, eu não posso comparar um homem que era nativo do planeta com um espírito migrado super inteligente, mas mau. Ele tem um conhecimento absurdo, mas ele tem ainda lacuna. Só que, para mim, é muito útil esse espírito. Quando esses vierem para cá, tudo bem, eles não conseguiram ingressar no mundo ditoso, bacana, mas eles migram exatamente porque eles têm um conhecimento absurdo. Imagina, esses caras devem ter aí, sei lá, uns 10 mil anos a mais de caminhada em mundo de regeneração do que nós. 30 mil anos de mundo de regeneração. O que esses caras não sabem? O que eles já não aprenderam? O que eles já não desenvolveram de pensamento, de experimentos de sociedade? O que eles não sabem de como é que a sociedade tem que se organizar, como deve ser o modelo de organização dos povos, de respeito ao meio ambiente, soluções que foram dadas na maneira de conviver, de pacificação, de diplomacia. Meu Deus, esses caras devem ter experiências absurdas, mas eles ainda não conseguem ser os suprassumos do universo. Mas para nós, meu pai, são muita coisa. E o Sérgio pergunta o seguinte: nós que nascemos em lar espírita, que aceitamos sem questionar e em paz estas verdades da reencarnação e da pluralidade de mundos, somos capelinos retardatários? Que eu fale, Cris? Por favor, depois a gente dá um pitaco também. Tá bom. É provável que sim. É provável que sim. Por quê? Porque alguns que são retardatários, eles continuam maus. Verdade, tem um pessoal que era de capela, continua mal, vai migrar de novo. Mas tem um pessoal que já se transformou e está somando o conhecimento que tinha com as verdades que conheceu na Terra. Então, nós temos, sim, algumas pessoas que estão entre nós e que são espíritos que são antigos no planeta e que migraram para cá. Há muitas pessoas, olha, eu faço regressão, eu me vejo na Grécia, eu me vejo em Roma, mas eu não me vejo eu não me vejo na Grécia, não me vejo em Roma como um lavrador. Eu não sou um camponês. Assim, olha, eu era na Grécia, eu era um soldado romano. Olha, eu era na Grécia, eu era uma pessoa, e era uma sacerdotisa. Então, esse pessoal não era da Terra. Não faz muito sentido. Se você faz uma regressão, você se percebe como uma pessoa, de certa maneira, influente nessa sociedade lá do passado, você, evidentemente, tem a percepção de que você não era o originário do planeta que estava rachando o chão, plantando, era escravo, tinha uma vida muito simples, sem muito conhecimento. Aí eu quero aproveitar e já falar até um negócio, que nosso tempo está acabando, quero falar uma coisa, que é o seguinte. Não sei nem se essa pergunta tem aí, mas eu vou falar. Hoje a gente consulta as obras desses grandes gênios do passado, como Sócrates, como Buda, Krishna, e diz, gente, mas isso aqui é espiritismo puro. Impressionante isso. Que coisa incrível. Pois é, conhecimento que esses caras estão oferecendo para nós, conhecimento que eles estão trazendo para a gente naquela época, a gente não conseguia entender. Mas hoje a gente consegue entender. O que é que isso significa? Significa que o meu grau de intelectualidade hoje é o grau que os capelinos tinham quando chegaram aqui. Então, isso prova que nós estamos na transição planetária, porque eu leio as obras deles e eu consigo entender a revelação que veio para eles. Então, esse é o indicativo de que, como disse Dona Leopoldina, o fruto está maduro. Colhei, né? Então, assim, nós somos o fruto maduro, porque nós estamos lendo as obras e entendendo daquilo que veio para os capelinos. A gente lê e diz, não, isso aqui eu entendo, eu sei o que ele quer dizer. Então, nós estamos nesse padrão. Se a gente faz isso, é porque nós
alcançamos essa maturidade. E quem fazia isso antes, quem conseguia ler no século XVII, no século XV, no século XIII, era com muito mais certeza ainda Capelino. Incrível isso, né? Incrível. E com esse gancho da Leopoldina, né? A gente quer recuperar a propriedade das decisões na hora certa. Porque nós estamos, né, olhando aí nesse recorte histórico, num novo momento de guinada. Claro, né? Momento de transição planetária é momento de guinada. E é novamente quando os véus caem. Então, os véus estão caindo. Nós estamos tendo acesso a essa leitura que o Elarrat citou e estamos tendo entendimento dela, né? Temos já a condição de decodificar muitas coisas. As informações começam a fazer sentido para nós. Isso nos mostra maturidade. Isso nos mostra que o fruto está maduro, como está maduro. Não dá mais para retardar atitudes, né? E há mais de 2000 anos o convite está posto. Vamos olhar, né, para esse voo, né, da moralidade, vamos olhar para esse voo necessário, tão necessário, né, para compor esse binômio da moralidade com a intelectualidade. E esse convite está posto, e esse convite está aí. E a hora de se tomar atitude é agora. Não dá mais para postergar. Né? Não dá mais. Não cabe preguiça. Não cabe malemolência. Não cabe recalcitrarmos, né, diante desse convite. E eu acho que ecoa, não só na história da humanidade, como ecoa também dentro de nós, porque temos essa consciência que a hora é agora. A hora é agora e a gente tem que se mobilizar para poder participar, né, com o louvor dela. É o que eu sempre digo, é agora ou agora, né? Nós não temos mais opção, não. É agora ou agora, simples assim. E o Ricardo, ele faz o seguinte questionamento aqui, que é bem longo, inclusive. O Ricardo pergunta assim: seria uma imanência circular em constante profusão a inteligência suprema de Deus, surgida da causa primeira das leis naturais universais, promanando-se no infinito existencial da vida? Viriam então daí as razões de serem cíclicas as relações entre os espíritos quando encarnados nos orbes para aprendizagens evolutivas que, tendo por força guiadora a luz da sabedoria divina, precisariam mesmo ser processos circulares, circulatórios ao mesmo tempo circulantes, para estarem dentro da existência de Deus? Gente, que pergunta do Ricardo, né? Eu faria o seguinte: bota o primeiro texto, só o primeiro. O primeiro. Isso. A inteligência suprema de Deus surgida da causa primária. Ela não surge da causa primária. A inteligência suprema de Deus, vírgula, a causa primária das leis naturais universais. Ele não surge que é o mesmo objeto. E com relação a isso, eu substituiria o circular por helicoidal. O movimento não é circular, porque circular a gente não promoveria progresso. O movimento helicoidal é o da mola, em que a gente vai, cada vez que volta, está um passo acima. Eu vivo experiências aparentemente semelhantes, mas profundamente diferentes. Então, isso acaba sendo importante, porque a gente volta para um cenário, mas com outras leituras totalmente distintas. Então, não é circular, é um movimento helicoidal que o espírito vai fazendo, uma espiral progressiva que a gente não tem noção de onde isso vai parar. Aí a Estela, então, pergunta: ainda hoje não temos condições de entender esses mistérios ou estão revelados pelo Consolador? Isso eu já comentei ainda há pouco. Não sabia que essa pergunta estava. É isso mesmo. O Consolador traz para toda a humanidade, ele abre as portas das escolas secretas.
Então, as doutrinas secretas todas as suas portas foram retiradas. Então, hoje, todo o conhecimento que estava segregado num lugar onde apenas poucas pessoas conheciam, foi entregue uma nova era para a humanidade. E vamos atentar ao processo como isso foi feito. Porque o Consolador, a terceira revelação, a doutrina espírita, ela surge dentro de um contexto plural. Não é alguém que revela. É uma comunhão de esforços, é uma ação coletiva. Então, ela ainda traduz, né, filosoficamente, nos ensinando, inclusive, sobre a culminância do processo, que a beleza está na soma. A beleza, ela é colaborativa, ela é solidária, e a verdade também é solidária. Então, não existe uma figura central nesse processo ápice do descortinar do véu, do entendimento de todos os mistérios, do entendimento de tudo que é sagrado, né? Esse processo ele é construído e constituído por um processo colaborativo do mundo espiritual. Os espíritos. É plural. Aí a gente começa a ver a magnitude Revelação coletiva. Exatamente, a revelação O Espiritismo é a primeira revelação coletiva, todas as demais foram individuais. Exatamente. Todas as demais. O que já denota mais maturidade, né? Sim. E outra coisa que é importante dizer, o Espiritismo é a única revelação que a gente tem na Terra que não foi herdada. Que toda revelação foi herdada. O cara chegou aqui e disse, eu vou dar para vocês esse material. Toma, pega. Então, era entregue, o revelador vinha e dizia, esse é o conhecimento. Jesus veio e disse, é isso aqui. Aí o Sócrates, é isso aqui. Sabe o que significa cabala em hebraico? Cabala significa toma, recebe, pega para você. Então, é uma coisa que foi entregue. Isso veio de outro canto. O cara disse, pega esse pacote e entrega para eles. Aí o cara vem e entrega o pacote. O Espiritismo não foi entregue o pacote pronto. O cara deu um mosaico todo, disse, agora vai aí e te vira. Então, ela é construída com o conhecimento. Essa peça não encaixa aqui, não. Essa aqui não é. Essa aqui, não. Essa aqui é dali. Essa aqui é daqui. É um quebra-cabeça de milhares de peças que Kardec foi, está aqui. Montei. O garimpeiro da verdade. Nossa, Allan Isso Kardec. É o garimpeiro da verdade. E temos a última pergunta aqui, a da Tânia, que ela pergunta o seguinte: ainda que já responderam, ainda existem capelinos na Terra que não conseguiram retornar? Essa pergunta soma com a lá de trás, né? Se a gente pode ser capelino. Sim, ainda tem muitos por aqui. Tem muitos que já se transformaram e são hoje expoentes até do bem, mas acabaram. Porque assim, a gente acabou criando raízes na Terra. Nem todo capelino voltou. Voltou quem tinha pouca raiz aqui, aí acabou voltando. Mas quem já está aqui há, sei lá, 5, 10 mil anos, já criou tanto vínculo que acabou se incorporando à sociedade daqui. Então, alguns estão aqui e dão contributos muito bons porque já se transformaram, mas preferiram ficar. E outros continuam dando trabalho como davam antes, puxando o carro para trás, tentando impedir a marcha do progresso. E o bacana é também que capelinos reencarnam, né? Quer dizer, não só capelinos, como outros irmãos em humanidade, né? Acabam reencarnando também de outros sistemas, de outros universos, na Via Láctea, no planeta Terra, para impulsionar a Terra. Então, esses espíritos em missão, né, entre aspas, estão o tempo todo sendo injetados, são introduzidos para serem molas propulsoras mesmo, alavancarem o progresso. Gente, vamos encerrando, então, já estamos bem no nosso horário. Então, terminando a nossa live hoje, nossa verdadeira aula que foi hoje, Elahá, você faz a nossa prece final? Faço sim. Vamos orar. Senhor,
o quanto te agradecemos as oportunidades que tu nos conferes, de podermos entender o que somos e os esforços que tens realizado ao longo da história para despertar as nossas almas nas inúmeras civilizações que tenhamos pertencido. Nesta noite particular, nós queremos te rogar pelo Egito, Senhor, por todas as entidades que ali estiveram, para agradecer o contributo que deixaram no nosso planeta, pelos seus inúmeros saberes, pelas suas inúmeras contribuições científicas e pelo majestoso conhecimento espiritual que nos legaram. Curvados diante da excelsitude dessa civilização extraordinária, nós só temos a te agradecer, Senhor, haveres trazido para a Terra esse contingente tão expressivo de gênios, que ainda que portando uma série de imperfeições morais, deixaram suas assinaturas na história da Terra. Leva todas essas milhares, milhões de almas que por aqui passaram o nosso pleito de gratidão por tudo que eles nos ofereceram. Onde quer que eles se encontrem no universo infinito, ou mesmo na Terra, renteando conosco, que todos possam receber, Senhor, as tuas bênçãos e o nosso pleito de gratidão. Inspira-nos assim a vermos a tua mão manifesta na história da humanidade, para que nas nossas horas de dúvida, nos nossos momentos de angústia, naquilo que hoje a humanidade atravessa, nós possamos evocar a tua presença augusta nessas etapas tão longínquas de hoje, para perceber a tua vontade manifesta, promovendo o impulso e o crescimento da humanidade. Perdoa-nos, Senhor, em nossa descrença, em nossa desconfiança da tua providência e solicitude. E te pedimos que nos abençoes, para que nos inspiremos cada vez mais em todos esses saberes, para que as nossas almas se fortaleçam no propósito de melhor compreender que é assim que tu te manifestas, e dessa maneira fortalecermos os nossos propósitos de acreditar na humanidade e na tua presença soberana, guiando os destinos da nossa humanidade. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa nossas almas e nos guarda na tua paz.